Agora sim, boa. Então vamos para capítulo 10. Esse capítulo é muito massa, porque assim, embora Deuteronômio seja um livro que é um resumo de toda a lei, de todas as explicações de Êxodo, Números, Levítico, esse livro ele enriquece muito o nosso conhecimento, nosso entendimento, e eu sempre trago alguma coisa a mais aqui para aprofundar, né, a nossa compreensão. Então a gente vai começar lendo no capítulo 10 sobre as tábuas da lei, as segundas tábuas da lei. E logo no início, o Senhor ordena, né, que Moisés lavre outras tábuas. E por quê? Né? Voltando, né, fazendo um resumo do que aconteceu para que Moisés tivesse que lavrar outras tábuas para Deus escrever novamente os mandamentos que ele tinha deixado para o povo. O povo estava 40 dias lá no arraial. Moisés, depois que o Senhor apareceu no monte, né, e falou com o povo e declarou os 10 ditos, que são os 10 mandamentos. Na verdade, a tradução certa é 10 ditos ou 10 proclamações. E Moisés subiu ao monte para receber o resto das mitzvot, que são as leis, são 613 preceitos que o Senhor tinha estabelecido, que iam nortear o povo, né? Leis cívicas, leis espirituais, leis sobre sacrifício, leis de como se relacionar com o Senhor, leis para como se relacionar com o próximo. E quando Moisés estava no monte, lá, né, tendo tete a tete com Deus, lá de pertinho, recebendo todo ensino, recebendo toda a instrução, o povo estava cansado de esperar Moisés, né? Moisés tinha sido colocado como mediador naquele dia que o Senhor apareceu para eles. O povo ficou com medo e falou: não, você sobe ao monte sozinho, você vai lá, fala com o Senhor e traz o recado para a gente, porque a gente vai morrer se a gente ficar na presença dele. E o Senhor tinha feito isso de propósito, né? Foi algo que foi uma estratégia do próprio Eterno para que o povo recebesse Moisés como o seu líder, como o seu mediador, e não ficasse desdenhando, né, da pessoa de Moisés, não ficasse questionando a liderança de Moisés, né? E quando Moisés, então, está lá no monte por 40 dias, 40 noites, a gente já viu na aula anterior, né, a respeito desse tempo de 40. Se você não assistiu ainda, assiste depois que acabar essa live. Não vai interferir no teu entendimento do dia de hoje, mas é uma informação a mais para você compreender. Olá, Lili! É, e o que acontece? Quando o povo estava lá no arraial, junto com Arão, esperando o, o Moisés vir com, né, as instruções e tudo mais, o povo ficou cansado, questionou a demora de Moisés, e então eles resolveram construir um ídolo para eles adorarem, já que Moisés tinha abandonado eles no deserto. Segundo a tradição judaica, as pessoas que induziram o povo a esse pecado eram egípcios que estavam junto com o povo de Israel, né? E foram os 3.000 que depois foram mortos com a praga que o Senhor trouxe sobre o povo. Isso de acordo com a tradição judaica. A gente não tem no Pentateuco nenhum relato que comprove que sejam os egípcios mesmos, aqueles 3.000, e que não tivessem nenhum israelita ali junto. Mas a idolatria estava no coração do povo, né? Independente da... Tá sem som? Tá sem som? E agora? Vou tirar o microfone então. Eu não sei o que está acontecendo, o microfone deve estar com mau contato. Vê agora se está melhor o som. Então, o povo era idólatra, né? E só que a gente precisa se lembrar que quando o Senhor apareceu no monte, ele já estava trazendo a palavra, as leis, né? Os 10 ditos, que já representavam a aliança de Deus com o povo. Essa tábua da lei que foi escrita, ela é
tipo um contrato nupcial, um contrato de matrimônio que tinha sido feito entre Deus e os homens, né? Deus estabeleceu o contrato, apresentou para sua noiva, que era o povo de Israel, e o povo aceitou o contrato e disse que seguiria, que obedeceria. Então Moisés, né, foi receber essas tábuas, porque lá em Deuteronômio 9 a gente viu que foi o próprio Eterno que trouxe as tábuas e escreveu. Moisés não lavrou as primeiras tábuas. Então era uma aliança bem pura, né? Uma aliança que veio realmente do céu. Vamos ver, está no versículo 10. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. E aí, quando Moisés recebe do Senhor a informação de que eles estavam já se corrompendo, né? Tinham construído um bezerro, Moisés então desce o monte e, ao ver, ele desce, né? O Josué estava no pé do monte lá com uma tenda aguardando o seu instrutor, né? O seu mestre, o Moisés. Josué já era meio que o braço direito de Moisés, ele já estava sendo preparado, né, para depois assumir a liderança do povo, mas sem saber, na verdade, né? Porque Moisés já tinha conhecimento de que ele morreria? Não, isso foi depois. Então, antes, Josué já estava junto com ele como um servo. E depois, né, Josué é honrado por conta do desejo dele, né, de levar o povo quando eles foram espiar por 40 dias a terra de Canaã, e o Senhor unge a Josué através de Moisés no monte, antes de Moisés ser levado, para que Josué então fosse agora o líder, né, para atravessar o Jordão e ocupar a terra de Canaã. Então Josué estava esperando no pé do monte. Moisés encontra com Josué, porque ele já tinha recebido a notícia do Senhor de que o povo estava se corrompendo. E aí, no caminho, Josué até fala, estou ouvindo um alarido, parece som de guerra, som de alguma coisa do gênero. E Moisés fala, isso daí não é som de guerra não, isso daí é som de adoração. Quando eles chegam, é som de trombeta, é som de festa. Quando eles chegam lá, Moisés vê com os próprios olhos todo o povo, né, cultuando o bezerro de ouro. E um bezerro, né, o que representa o bezerro, né, do lado espiritual, a gente já sabe, fez com que ali ele tá sem som. Pessoal, vocês estão me ouvindo aqui? Quem tá aqui? Carol, você tá me ouvindo bem? Acho que ela... Deixa eu só responder ela aqui para ela aumentar o som ou pôr um fone. Bom, deve estar com pane no... Tá ouvindo? Então, alguma coisa aconteceu com o celular dela. Então, voltando, né, ele, ao ver o povo, né, com os próprios olhos, ele viu o povo se corrompendo com aquela idolatria que já estava, né, era um dos primeiros mandamentos que tinha no contrato nupcial, que não deveriam adorar outros deuses. Moisés, ele pega as tábuas que Deus tinha entregue, que Deus tinha escrito, e ele quebra. E aí, se vocês depois quiserem ver, né, sobre esse trecho, tá em Êxodo 32. E aí vamos só dar uma lida aqui para eu não ficar só falando, né, só para contextualizar tudo que eu tô dizendo, lá no capítulo 10 de Deuteronômio. Não, isso aqui vai depois. Vou terminar. Então, o que aconteceu? Ele olhou o povo, né, viu o povo se corrompendo, quebrou as tábuas, e isso tem um motivo. Qual que é o motivo? O povo ainda não tinha recebido as tábuas, né? Moisés estava lá com o Senhor, só Moisés tinha recebido. Então, na cabeça de Moisés, se ele quebrasse o contrato antes dele ser totalmente afirmado com o povo, o peso da ira do Senhor seria menor sobre o povo.
E aí, outra coisa, deixa eu ver aqui nas minhas anotações para não falar nada fora do que é, né? Essas tábuas, elas estabeleciam esse elo perpétuo, né? A gente sabe que a aliança, ela é simbolizada com a circuncisão. Só que esse povo não estava circuncidado ainda. Inclusive, o povo que cresceu no deserto não foi circuncidado, eles foram ser circuncidados só quando eles tomaram a posse da terra de Canaã, e eles então, diante de Josué, e lá no Monte Ebal e Gerzirim, alguma coisa assim, eles, que era o Monte da Maldição e o Monte da Bênção, eles então reafirmaram a aliança que eles iam fazer. Que é aquela famosa frase do Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor e vocês sabem aí o que vocês querem fazer, se vocês vão acompanhar ou não. E aí o povo escolhe que quer fazer aliança e quer segui-lo. Outra coisa, né? O Moisés, por que o Moisés não quebrou a tábua no monte ao saber de Deus que o povo já estava se corrompendo? Porque Deus é soberano e é onipotente e onipresente. Então, diante do Senhor, ele já poderia ter pego a tábua e quebrado, mas ele fez disso diante do povo, primeiro porque um juiz, né, ele julgava o povo. Um juiz, ele sabe o que uma testemunha só, ela não valida, né, um caso. Ele precisa de mais de uma testemunha, e isso está dentro da lei do Senhor também, né? Depois a gente vai lendo os outros capítulos e a gente vai ver que o Senhor sempre coloca 2 ou mais testemunhas para confirmar o erro, a transgressão da lei ou defender, né, a pessoa que está sendo acusada. Então, Moisés, ele desceu e foi averiguar, né, a situação, mesmo sabendo que Deus tinha o conhecimento, ele cumpriu com esse preceito que é do Senhor. Outra coisa é que a quebra das tábuas, elas substituem a quebra da cerviz do povo. O povo era de dura cerviz, né? E ao invés de deixar o povo ser quebrado pelo Senhor, por conta da idolatria, ele quebra as tábuas e depois ele vai interceder diante do Senhor. A gente já sabe, né, que foi o dia de ira, que o Senhor, ele ficou 40 dias diante do Senhor, e aí depois ele voltou no mais 40 dias e 40 noites, que foi o terceiro momento, que é esse momento que o Senhor, então, manda que Moisés lave outras pedras, né? Pedras iguais a que ele tinha dado. Aí a cultura judaica diz que são pedras de safira que o Senhor tinha entregue e ele permite com que Moisés encontre safira e então lavra as pedras de safira e o próprio Senhor faz. E aí o que entra aqui, né? O capítulo 10 que a gente vai ler. Então, o que aconteceu? Naquele tempo, me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte e faz uma arca de madeira. Então, além das pedras, dessa vez, haveria um lugar para que essas pedras fossem guardadas. Quando a gente lê em Êxodo, a gente sabe que o Senhor já tinha estabelecido uma arca, né, que seria a Arca da Aliança, que seria construída para colocar no Santo dos Santos, no tabernáculo. Segundo os sábios, né, a cultura, a tradição judaica, essa arca que Moisés construiu, na verdade, não é a arca que depois Bezalel constrói, porque Bezalel foi o artífice que construiu todos os detalhes, né? A arca, a mesa, o propiciatório, ele que fez tudo. E essa arca só foi nesse momento até que o povo fosse estabelecido e comunicado, informado sobre toda a lei, e então a Arca da Aliança mesmo, que a gente conhece com os querubins, as asas se tocando e tudo mais, ela é construída, tá? Então ele pede para que Moisés lave as pedras, faça essa arca de madeira de acácia, e escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia,
lavrei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Partiram os filhos de Israel. Opa, então, peraí. Essa tradição aí dos judeus está meio confusa, né? Porque no 5, virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Se elas estão e já passaram 40 anos, então Bezalel fez o querubim e banhou de ouro a arca de acácia que Moisés tinha feito, né? Na verdade, é essa a informação que você deve guardar. E aí, tem um segredinho aqui, né, que a gente deve trazer para a nossa vida. Porque se o Senhor, né, recebeu o arrependimento do povo e escreveu novamente as leis, o que acontece é que ele pode perdoar o seu pecado, né, independente do que você fez, porque ele perdoou um povo idólatra, ele perdoou um povo que era de dura cerviz, ele não encerrou a aliança, na verdade ele restaurou a aliança que ele tinha feito, né? Porque o fato de Moisés estar lavrando outras 2 tábuas significa que ele está reafirmando a sua aliança, porque ele é fiel, ele não muda. Então, se ele fez isso com o próprio povo que ele escolheu, né, ele vai fazer com você também, se o seu arrependimento for genuíno diante dele. A gente precisa lembrar, né, que essas tábuas, porque eram 2 tábuas, eram 10 ditos. Na primeira tábua estavam os mandamentos, né, as palavras que se referiam ao relacionamento, né, aquilo que o homem devia cumprir em relação a Deus e ao seu Criador. E a segunda tábua estava ligada aos mandamentos que eram dirigidos, né, para a relação entre o homem, que o homem deveria cumprir com o seu próximo. Outra coisa é que o Senhor, ele prova, né, a fidelidade do coração dos homens. O coração desses homens foi provado, né? Durante esse tempo que estava se esperando, esses 40 dias que Moisés estava no monte recebendo as leis da primeira tábua, o povo estava no arraial e eles tinham que confiar na palavra que o mediador que Deus estabeleceu entre ele e os homens voltaria e continuaria aquilo que ele, né, foi instruído a fazer. E da mesma forma, nós temos um mediador agora que é eterno, né? Que não é um homem, mas que ressuscitou e foi glorificado e está à direita do Pai, intercedendo por nós e nos justificando, que é Jesus. E ele também deixou palavras para nós e nós estamos aguardando a sua volta, assim como o povo de Israel estava aguardando a volta de Moisés do monte, só por 40 dias, nós estamos esperando um pouquinho mais, mas nós temos que confiar naquilo que ele disse, que ele voltaria, que nós deveríamos ficar aqui cumprindo com os seus mandamentos, ficar aqui sendo forjados, né? Desenvolvendo a nossa salvação, dando bom testemunho a respeito dele para as pessoas, até que ele volte para buscar aqueles que escolheram caminhar com ele. Então, a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa confiança no Senhor, ela também é provada nesse tempo de espera. E nós devemos tomar cuidado com a idolatria do nosso coração. Talvez a gente não construa um bezerro de ouro, né? O nosso bezerro de ouro não seja uma estátua, não seja um Deus, mas ele pode ser a nossa identidade, que a gente quer firmar fora da presença do Senhor, pode ser os nossos desejos, pode ser os nossos sonhos, pode ser uma profissão, algo que você almeja, ou o teu coração ligado à terra. Então, cuidado, porque durante esse tempo de espera que você espera o seu mediador, que é Jesus, né? Ele é ninguém entra na presença de Deus sem Jesus. Podem falar o que for,
mas se você quer que a sua oração seja recebida pelo Deus Criador dos céus e da terra, se você quer realmente chamá-lo de Pai, você precisa do Filho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega na presença do Pai sem o Filho. E ele é o mediador que está à direita do Pai, né? Mas que disse que voltaria para nos buscar e nós temos que, durante esse tempo de espera, sermos fiéis a Ele. Outra coisa referente a isso é que assim como foi feito naquela aliança, né, das tábuas, Moisés teve que restaurar, né? Eu acho que eu já falei isso, mas vou repetir. Moisés teve que restaurar a aliança que foi quebrada pelo povo e que ele quebrou diante do povo, né? Que eram as primeiras tábuas. Ele restaurou, ele teve que lavrar. A primeira, ela era totalmente vinda dos céus, né? Literalmente, porque a pedra foi entregue por Deus, além dos escritos. E Moisés só tinha que levar e apresentar para o povo, porque já com aquela aliança, Deus já queria conduzir o povo para a terra de Canaã, mas o povo não estava pronto, o povo ainda tinha um coração idólatra. Aquela pedra foi quebrada e ela teve que ser restaurada com o trabalhar de Moisés. E na nossa vida acontece a mesma coisa. Quando nós transgredimos, né, aquilo que Deus espera de nós, quando nós quebramos com a nossa aliança com Ele, e como você quebra pecando, né? Porque o pecado é errar o alvo, é você fugir da palavra do Senhor. Quando você faz isso, você precisa trabalhar a sua restauração. Deus restaura, mas existe, Ele faz a parte dele, mas existe a nossa parte de trabalhar para que isso aconteça, né? Preparar o nosso coração novamente, porque agora, como está escrito em Ezequiel 36, 26, darei coração novo e porei espírito novo, tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne, e nele eu imprimirei o meu espírito, a minha lei. E o Senhor faz isso, mas a gente tem que estar com o coração pronto, a gente não pode endurecer o nosso coração novamente, porque senão o Senhor precisa quebrantá-lo para que ele seja um coração de carne, onde ele imprime a lei dele, né? E então a gente tem um relacionamento genuíno e puro na sua presença. Agora vamos lá para a parte 2 desse capítulo, que é sobre a vocação da tribo de Levi e sobre a nomeação do sacerdote, né, no lugar de Arão, seu filho Eleazar. Ele é colocado como o sumo sacerdote, porque Arão iria ser levado por conta do erro dele lá em Meribá, que a gente já falou disso em algumas aulas. Partiram os filhos de Israel de Beerote Bene Jaacã para Mosera. Ali faleceu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Quando eles subiram ao monte, né, Deus ordenou que Arão fosse junto com Eleazar e Moisés ao monte, onde ele seria recolhido. O povo ficou vendo, né, a consagração de Eleazar. Em Êxodo, no capítulo... Deixa eu ver aqui rapidinho. No capítulo... Um pouco antes, no capítulo 28, a gente vê que quando o Senhor estava, né, entregando as leis e a primeira tábua as primeiras tábuas para Moisés, ele já nomeou Arão e seus descendentes como os sacerdotes, né? Arão recebeu essa unção sobre a sua vida e sobre a sua posteridade, e Eleazar era o primogênito de Arão. Então, na verdade, não era primogênito. Na verdade, os dois filhos de Arão, eles morreram porque queimaram um incenso estranho diante do Senhor, que foi, se não me engano, Nadab e Abiú. E aí Eleazar, que era o próximo, né, da filhinha, ele então é nomeado e ungido no lugar do seu pai. Ele recebe então a estola sacerdotal, que tinha lá as 12 pedras, que representavam as 12 tribos, que tinha também o Urim Tumim, se não me engano é isso, que era onde o sumo sacerdote consultava, porque só Arão e Moisés ouviram a voz de Deus, né? Deus falou diretamente com Moisés, e Arão era a boca de Moisés para o povo, mas a partir de Eleazar,
o sumo sacerdote entrava na presença do Senhor no Santo dos Santos, mas o Senhor não falava como falava com Moisés. O Senhor falava através desse Urim Tumim, que a luz do Senhor ia mostrando as letras e a frase era montada. Depois que falece então Arão, o povo ele foi sepultado, o povo pranteou por conta da morte dele, né? Teve o tempo de luto, e aí eles partiram para Guggoda, e de Guggoda para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. E por que isso aconteceu? Porque quando houve, né, a quebra da aliança com o bezerro de ouro, a única tribo que não se corrompeu foi a tribo de Levi. Coincidentemente, a tribo de Levi é a tribo da qual Arão e Moisés fazem parte, porque eles eram irmãos, né? Não se esqueça disso. Ele, Miriam e Arão eram irmãos. Em Êxodo 32, no versículo 25, a gente vai ver esse episódio sobre os levitas. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, né? A gente já viu que Arão estava nesse meio aí desse rolo do bezerro de ouro, mas Moisés intercedeu pela vida dele. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, que são os tais que eu citei no início, né, que para a cultura judaica eles acreditam que eram só os egípcios que tinham morrido nesse grupo. Pois Moisés dissera: Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que eles vos conceda hoje bênção. Então presta atenção nisso aqui, né? Moisés chega, vê o povo, ele quebra as tábuas, ele intercede pelo povo e ele então manda, né, com que aqueles que não se corromperam, que estavam com o Senhor, se achegassem a ele. E olha o que Moisés fala, né? Quem é do Senhor, vem até mim. E ele era o mediador, né? E aí eu ligo de novo com Jesus. Jesus também fala: quem é do meu Pai, vem a mim, né? E nós que somos do Senhor, nós nos achegamos através de Jesus à presença do Senhor e fomos coroados como sacerdotes do seu reino. E aí, assim diz o Senhor Deus: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai pelo arraial e mate. Aí lá no finzinho, no 29, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Isso pode parecer estranho, né? Como assim a pessoa mata para ser consagrada a Deus? Mas lembre-se que o Senhor, ele não tem parte com o pecado e a transgressão. Esses homens estavam transgredindo uma lei, um mandamento do Senhor, que era: não adorarás a outros deuses. Eles já estavam com uma aliança firmada, só que eles não estavam com o testamento, né? O contrato matrimonial nas mãos, mas já havia de boca uma aliança feita com Deus. Eles já tinham confirmado que eles seriam do Senhor, seriam um povo do Senhor. Então, eles estavam quebrando já esse contrato. E o Senhor, ele diz que aquele que transgride a sua lei, a consequência é a maldição, e a maldição está associada à morte. Então não eram pessoas que teriam a chance de se arrepender, eram pessoas que já tinham o coração corrompido. Senão o Senhor, né, teria dado a chance, como ele deu para o resto do povo, porque lembre-se que era uma multidão de pessoas aqui, não era 3.000 só, eram milhões, e esses milhões eles receberam o perdão do Senhor, a misericórdia do Senhor, e continuaram com a aliança, né, que foi feita com as outras 2 tábuas. E por que bênção, né? Porque por causa desse evento, por eles não terem se corrompido, a gente vai ver em Números 3 que os levitas, eles então são ungidos como herança do Senhor. Capítulo 3 de Números,
diz assim, no versículo, deixa eu achar aqui, 6. Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar no tabernáculo. Dará, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes são dados. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Uma informação importantíssima para você. No início, os primogênitos serviriam no tabernáculo, de todas as tribos. Então, o desejo do Senhor era colocar os primogênitos de todas as tribos para seu serviço, porque todo primogênito é do Senhor. Tanto que todo primogênito do gado, do rebanho, do que eles tinham, eram entregue como primícia diante do Senhor, né, nos sacrifícios. E os filhos dos israelitas também eram do Senhor, eram consagrados. Mas por causa daquele pecado do bezerro de ouro, o Senhor quebra com essa vontade e passa essa bênção para os levitas. Então, todos os primogênitos do povo são substituídos por a tribo de Levi. E aí existe o resgate do primogênito, que a gente vai ver no versículo 40. Antes, né, vou ler o versículo 13, só para complementar. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. Então, esse lance da primogenitura aconteceu com a morte dos primogênitos no Egito, né, para libertar o povo de Israel. Depois ele fala sobre quem são, né, os filhos de Levi, que são Gerson, Coate e Merari, e os descendentes deles, então, cada um é dividido em cada descendente de Gerson, cada descendente de Coate, cada descendente de Merari, são divididos nesses grupos, né, de acordo com os seus pais, seus patriarcas, e eles então têm uma função lá para auxiliar os sacerdotes, mas eles não eram sacerdotes, eles estavam ali a serviço. E aí você deve se lembrar, né, de que algumas igrejas usam a expressão levita para os músicos, mas levita é uma tribo, não tem nada a ver com ministério, tá? Os levitas são os descendentes da tribo de Levi, que tem essa bênção perpétua sobre a sua casa, de que eles são herança do Senhor. Os levitas não receberam terra junto com os seus irmãos. As terras de Canaã foram distribuídas por 11 tribos, não pela tribo de Levi. A tribo de Levi, ela tinha o Senhor como herança. A bênção deles não era terrena, a bênção deles é muito maior. E aí, continuando, vamos lá para o resgate dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de 1 mês para cima. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Contou Moisés como o Senhor lhe ordenara todo primogênito entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos varões, contados nominalmente de 1 mês para cima, segundo o censo, foram 22.270. E aí o Senhor ordenou que ele tomasse os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. E aí ele põe um preço, né? Ele põe um valor de 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário.
os tomarás por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário, os tomarás a 20 geras o ciclo, e darás a Arão e a seus filhos o dinheiro com o qual são resgatados os que são demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas, e dos primogênitos dos filhos de Israel tomou do dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Deu Moisés o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E essa é uma lei perpétua, né? Que Deus estabeleceu para a tribo de Levi. E enquanto não tem templo, creio eu que essa é uma das leis que eles não estão conseguindo cumprir por enquanto. Mas a tribo de Levi até hoje, eles sabem, né? Porque o povo está disperso, né? A gente traz agora para o contexto atual. As tribos de Israel, elas estão dispersas pelo mundo. E tem gente que é descendente de Israel e que nem sabe disso. Mas os da tribo de Levi não se perderam. Eles preservaram todos os levitas. Eles preservaram e eles sabem até hoje quem é da linhagem de Arão, quem seria sacerdote, porque eles preservam, porque eles sabem que o terceiro templo será construído quando o Mashiach voltar, que é o Jesus. Aí voltando lá, né, para a nossa explicação, esses levitas que estavam a serviço, né, ficaram então incumbidos de servir ao Senhor. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Permaneci no monte, como da primeira vez, 40 dias e 40 noites, que foi o tempo da Teshuvá, né, para arrependimento, para retorno ao eterno, que Moisés fez em favor do povo. Porém, o Senhor me disse: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Agora, pois, ó Israel, e aí entra algo que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Muita gente pensa, né? Mas como que eu sirvo ao Senhor? Como eu agrado a Deus? E aqui está o segredo para a sua vida. Primeiro, temas o Senhor. Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então, primeira coisa, você deve temer a Deus. Temor não é medo. O temor nos aproxima do Senhor, porque o temor, na verdade, é o receio de perder a sua presença. E isso é raiz da reverência ao Senhor. E o temor é o princípio da sabedoria, como a gente sabe que está escrito em Provérbios. Deixa eu catar aqui minha cola. Eu anotei algumas passagens bíblicas que retratam esses elementos que a gente está vendo aqui, nessas ações. Provérbio 9, versículo 10. O temor é o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor, ele é fonte de vida para evitar os laços de morte. Provérbios 14, 27. Se você está perto do Senhor, você está perto da sua luz, e a sua luz é vida para aqueles que o seguem. Então, quem tem temor do Senhor está debaixo da presença do Senhor, escondido à sombra das suas asas, e recebe vida em abundância. Outra referência é para o andar em todos os seus caminhos. Então você teme, você se aproxima dele e você anda em todos os seus caminhos. E andar debaixo do seu caminho é andar na reta justiça. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que não desça a sepultura. Aí esse é o Provérbio 15, versículo 24. Eu vou trazer uma outra tradução que ajuda você a compreender, né, por que o caminho do Senhor, ele é um caminho de vida. O caminho da vida conduz para cima ao sábio. E o sábio é o que teme ao Senhor, né? Porque o temor, ele faz você buscar a presença de Deus,
Você não quer sair da sua presença, então você busca a sabedoria, saber sobre ele, saber a palavra dele, e isso faz com que você caminhe no caminho de vida eterna, né? No caminho aplainado pela sua justiça, pela sua reta justiça, que traz vida. Então, o caminho da vida conduz para cima ao sábio, para que ele possa se separar do Sheol. O Sheol é a sepultura, é a morte, que fica abaixo. Em Provérbios 12, 28, diz que no caminho da justiça está a vida e essa trilha nos preserva da morte. Então, você andar com o Senhor, né? Você teme ao Senhor, você busca sabedoria, você anda no seu caminho e isso evita que você sofra a condenação do pecado, porque a morte está ligada à condenação do pecado. Se você está junto com Deus, você está seguindo os seus preceitos, que são fontes de vida. Amar a Deus, que a gente já sabe que é o Ahavá, né? Tem um Raiz explicando sobre o Ahavá. Depois, acho que é o primeiro episódio do Raiz que eu fiz, foi sobre o amor, sobre amar a Deus. E é uma doação, né? Uma entrega de si. E a gente tem descrito em 1 Coríntios 13, né? O tipo de amor que a gente deve ter pelo Senhor e que a gente deve ter pelo próximo também. Porque a gente manifesta o nosso amor por Deus amando o próximo também, né? E muita gente acha que esse trecho é para ler nos casamentos, mas na verdade é o seu casamento com o Senhor. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Vou ler a partir do versículo 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, ou seja, você não entra na presença de Deus para buscar a sua bênção para você. Você não entra na presença de Deus para que Ele te faça próspera. Você não entra na presença de Deus para que Ele somente te proteja do mal do mundo. Mas você entra na presença dele porque você o ama, você entrega o seu melhor para ele, porque você reconhece a grandeza, a soberania e que dele parte isso, a paciência, a benignidade. Ele não tem ciúme de você, ele tem zelo, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, ele é gentil, ele espera você se arrepender, ele não é autoritário, mas ele sempre está te orientando, né, para que você escolha ele o tempo todo. Na continuação, diz que ele não se alegra com a injustiça, ele não se ressente com o mal, ele não se exaspera, mas ele se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O amor do Senhor, ele é eterno. As coisas, né, que ele deu para nós, a ciência, o conhecimento da sua palavra, né, o conhecimento das profecias, as línguas, né, que profetizam e que trazem a revelação daquilo que Deus está falando para a igreja de Cristo, isso tudo vai cessar quando as coisas serem consumadas, né, quando tudo for feito de acordo com aquilo que ele estabeleceu e quando o novo céu e a nova terra estiverem construídos e a Nova Jerusalém vai descer, ataviada como noiva, e ali o Senhor e os Cordeiros de Deus habitarão e reinarão junto com o seu povo, debaixo do quê? Do amor. Por isso que o amor é algo que prevalece eternamente. E ele espera que a gente tenha esse amor por ele, né? Com essas características, e esse amor se dedica com toda a sua alma, com todo o seu ser. Você é feito de alma e espírito, né? Além do corpo. Parte da sua vida você dedica ao próximo e parte da sua vida que é pelo Espírito, porque aqueles que foram vivificados pelo Espírito Santo devem viver no Espírito, não pela carne, não pelos seus próprios desejos da alma. Então no Espírito você serve ao Senhor, que é parte dos 10 mandamentos, né? Os primeiros mandamentos ali refere-se ao seu relacionamento com o Eterno. E a outra parte é o teu relacionamento com o próximo, o teu amor ao próximo. E depois você deve servir com todo o coração e de toda a sua alma. A palavra, né, que se refere a servo, a escravo, a adorador e a trabalhador é a mesma, que é Eved. E essa palavra, ela vem da raiz avad, que significa servir.
Então Deus, ele não quer que você seja escravo dele, mas ele quer que você o sirva, né? O escravo tem várias leis que nós vamos conhecer depois ao longo desse estudo para os escravos, que protegem os escravos. O Senhor, ele ama o estrangeiro, o órfão, a viúva, e o escravo também. Ele protege, ele não permite que os homens, né, usem outra vida como um objeto, como algo para benefício próprio. Então, existe um tempo de serviço que o homem pode, e o homem que era liberado da escravidão, ele não poderia ser liberado sem nada, né? A gente vê a consequência de uma transgressão da palavra de Deus no nosso país mesmo, né? Porque os escravos foram liberados pela carta que a princesa lá assinou, porém, esses escravos, esses homens e mulheres e os seus filhos saíram, né, da senzala sem nada. E a gente tem a consequência, né, dessa quebra de uma lei espiritual do Senhor, né, de cuidar do escravo, até hoje, né, que é a pobreza, a miséria e as condições difíceis que esse povo vive até hoje, né? Então a gente vê que quando você cumpre o mandamento, você abençoa as gerações. Quando você descumpre, você traz peso, né, uma consequência pesada sobre as gerações. Porém, Jesus veio para nos libertar de toda maldição e, crendo nele, ele nos liberta de qualquer tipo de escravidão, né? Tanto na alma, quanto física, quanto espiritual. E nós não devemos nos submeter ao que o passado pesa, porque ele nos dá uma vida nova. Então, há esperança para aqueles que sofreram a consequência, né, do erro do passado, de liderança e de outras pessoas. Entendendo que você está servindo a um Deus que é justo, você deve fazer isso com amor e com entendimento, né? O servir ao Senhor é você cumprir os seus mandamentos, é você cumprir os seus preceitos, entendendo os princípios e vivendo a vida de acordo com o que Ele espera que você viva, né? Da forma como Ele espera que você viva, não da forma que você acha que você deve viver. O serviço ao Senhor, ele envolve a adoração a Deus, ele envolve a oração, ele envolve o meditar na palavra do Senhor e o agir debaixo de tudo isso. Então, aqui tá de novo, né? Você não deve adorar o Senhor apenas no domingo quando você tá lá na igreja, mas você deve estar o tempo todo temendo, amando, caminhando com Ele e servindo a Ele 24 horas por dia, né? Você não pode se desligar nem um minuto sequer, porque você estaria fazendo o que o povo fez, que é uma quebra de aliança, e você não estaria confiando que o mediador que Deus estabeleceu, que é Jesus, vai voltar para buscar você e como Ele prometeu, né? Jesus mesmo se colocou a serviço do Senhor e a serviço dos homens, como está em Mateus 20, 28. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. No Salmo 134, 1, diz: Bendizei ao Senhor todos vós servos que pela noite permaneceis na casa do Senhor. Todos aqueles que servem a Deus estão ministrando, né, em nome de Jesus agora, né, trazendo para nossa realidade. Todos aqueles que foram ungidos pelo Senhor, não só o pastor que você, né, não os títulos que você vê, mas se você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, você se tornou sacerdote do seu reino. Então você está a serviço dele, você está aqui na terra representando a ele. Assim como o povo de Israel estava na terra representando o eterno para todas as nações. E aí, continuando, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. E um pouquinho antes, lá no versículo 13, misturei 13 com 15, Moisés fala, né? O Senhor requer tudo isso de vocês para o teu bem. Então, nenhum mandamento é pesado demais para nós cumprirmos, nenhuma palavra do Senhor sobre a nossa vida é dura demais. O que é duro é o nosso coração, que não consegue se submeter à vontade do Senhor simplesmente porque
quer obedecer, né? Quer amá-lo dessa forma. A gente sempre põe um impedimento. Ou a gente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que pagar minhas contas, mas eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho, e nesse eu tenho, a gente não está fazendo nada para que o Senhor faça isso, né? Que as coisas aconteçam para o nosso bem. Você quer bênção? Cumpra os mandamentos do Senhor, porque eu já expliquei isso, né? A bênção é uma concessão de poder para que você prospere, seja bem-sucedido, multiplique, porém a bênção só acompanha, a gente não pede a bênção, ela acompanha aqueles que vivem debaixo da palavra do Senhor e dos seus preceitos. Então, somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. O povo não fez nada, né? A gente vê toda hora Moisés lembrando eles, vocês não têm mérito nenhum nessa parada aqui, viu? Vocês estão recebendo o cumprimento de uma promessa que começou lá com Abraão, seu patriarca, porque foi a ele imputado por justiça a fé dele, a confiança dele no que Deus tinha falado, de que ele seria pai de multidões, pai de nações, e vocês agora estão colhendo fruto, na verdade, da promessa que Abraão confiou e creu. A aliança foi feita com Abraão. Descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Existiam várias nações e nações fortes, nações poderosas na terra, só que eram nações que não agradavam o coração de Deus. Um único homem foi encontrado justo, que foi Abraão, no meio de um povo idólatra, e a partir de Abraão, Deus estabeleceu a sua promessa, o cumprimento da sua promessa, que, na verdade, começou lá com Adão e Eva, e que foi dada para a serpente, que o descendente daquela mulher viria e pisaria sobre a sua cabeça. E esse é Jesus, né? Que veio e tirou o pecado do mundo. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Circuncidar, né? Se você se lembrar que em Gênesis 15, esse lance da circuncisão começou lá com Abraão, e Abraão circuncidou toda a sua casa, porque a aliança do Senhor, ela não está na lei. A lei, ela é uma instrução, é um contrato nupcial. A lei é um contrato, né? O que é a aliança? É o símbolo feito na carne de todo homem, no prepúcio dos homens. Aliás, é Gênesis 17, versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estipe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Essa aliança, independente do que Jesus veio fazer, ela é perpétua. Perpétuo significa que é eterno, que é para sempre. Então, o povo de Israel tem essa aliança marcada na carne para sempre. Mas a aliança, né, foi meio que deturpada pelo povo de Israel, que começou a achar que cumprir mitzvot seria o suficiente para eles serem salvos. E foi exatamente isso que Jesus veio dizer, que era necessário que ele morresse para tirar o pecado do mundo, e a sua ressurreição traria vida. Não é a cruz que nos salva, mas é a ressurreição de Jesus, porque foi com a ressurreição que ele venceu a morte. A cruz foi só uma etapa, né, dessa aliança sendo firmada conosco através da sua vida, e através da nossa fé em Jesus é que nós somos salvos. Por isso que os gentios não precisam se circuncidar. Essa aliança com os gentios foi feita mediante a fé, enquanto que com o povo de Israel ela é feita através de Abraão, por causa da promessa que foi feita com o seu povo. O povo eleito é Israel, e todo aquele que abençoa Israel é abençoado. Então, cuidado se você critica judeu porque acha que judeu que matou Jesus, porque isso não é verdade.
Deus permitiu o endurecimento do coração desse povo, porque a palavra dele precisava se cumprir para que se estendesse sobre toda a humanidade. Inclusive, a gente vai ver aqui que o Senhor é um estrangeiro desde o princípio. Mas, voltando aqui para essa parte da circuncisão, por que ele está mandando, então, se é a circuncisão no prepúcio, por que ele está mandando circuncidar o coração e como se faz isso? Isso é uma forma, na verdade, né, todo mundo sabe que é figurada, né, não é para ninguém cortar uma artéria do coração, nem um pedaço do não é para cortar nenhum pedaço do teu coração. O que o Senhor estava pedindo é para que qualquer coisa que impedisse, né, o teu coração de servi-lo, era para você tirar. Ele não queria pessoas obstinadas servindo a ele queria pessoas que estavam quebrantadas na sua presença, com um coração, né, pronto para servi-lo, servindo com entendimento. Lembre-se que lev, que significa coração no hebraico, está ligado não só à emoção, mas a pensamento, a intelecto, ao meditar. Então, o entendimento desse povo tinha que estar com essa aliança. Não era um cumprimento de leis que ia trazer bênção sobre eles, mas era esse entendimento no coração de que o cumprimento da lei é você viver debaixo do princípio do Senhor, dos preceitos do Senhor. Era isso que o Senhor queria do coração desses homens, porque ele nunca quis religião, ele nunca quis, né, que as pessoas vivessem debaixo de regras, mas ele estabeleceu regras para orientar, para instruir, para o bem, para que esse povo que estava perdidaço, que a gente viu que mal sabia confiar em Moisés a ponto de construir um bezerro de ouro logo depois de ver ouvir a voz do Senhor, né, no monte, no meio do fogo e da tempestade, de densas nuvens. Então ele fala, se vocês precisam circuncidar o coração de vocês e estar conectados a mim. Então entenda isso, que você também deve buscar a verdade, removendo as barreiras do seu coração e abandonando a obstinação do seu coração. E lembre-se da promessa que eu já falei e vou repetir, que está em Ezequiel, né? Ezequiel 36, 26. Através de Jesus, essa promessa se cumpre na nossa vida e na vida também do povo de Israel, que crê que Jesus é o Messias que eles estavam esperando e que ele vai voltar para reinar na era messiânica. Ezequiel 36, 26, vou ler 26 e 27 para vocês, para que isso fique guardado no coração de vocês. Não sei se vocês já leram esse livro, mas aqui fala sobre a restauração de Israel, né? O Ezequiel está falando sobre a restauração de Israel num tempo em que Israel estava dividido entre Reino Norte e Reino Sul. O Reino Norte já estava corrompido pelos estrangeiros que miscigenaram o povo, e o Reino Sul, que é onde está a região de Judá e Jerusalém, também teve suas falhas com o Senhor, e eles estavam, né, vivendo debaixo de iniquidade. E aí o Senhor diz que, no 36, então as nações que tiveram restado ao redor de vós saberão que eu sou o Senhor. Não, estou lendo errado, peraí. Estou lendo 36, 36. É os 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e o observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E isso já está se cumprindo, né? Não só na vida daqueles judeus que creram em Jesus. Os apóstolos, por exemplo, receberam o Espírito do Senhor, receberam a lei impressa, né? Se você lê os discursos de Atos, né, dos apóstolos se defendendo diante dos judeus que não criam que Jesus era um Messias, você vê a sabedoria que vem do Espírito do Senhor para dar o testemunho de Jesus com base tanto na Torá, nessas leis que a gente está aprendendo, quanto nos Salmos, quanto no livro dos profetas. Eles discorrem sobre tudo o que aconteceu para aqueles homens que eram escribas, que eram fariseus, que eram homens que meditavam, né? Porque eles meditam até hoje
na Torá e no livro dos profetas e nos Salmos, mas eles trazem a revelação do testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é isso, né? Não é você dar testemunho que, o Senhor restaurou meu casamento, o Senhor me curou. Isso são sinais, né, do poder de Deus que opera através do seu Espírito em nome de Jesus. Mas o que importa mesmo é que você testemunhe que Jesus é o ungido, é aquele que o Senhor trouxe para o mundo para tirar o pecado do mundo e dar essa aliança para toda a humanidade, tanto gentios como judeus, porque não existe um justo sequer na terra, então não tem como a gente ser salvo apenas cumprindo leis. Nem os judeus conseguem isso, porque eles não conseguem cumprir as 613 mitzvot o tempo todo. Então, diante do Senhor, todos estão pecando, e Jesus, ele cobre os nossos pecados, porque ele venceu a morte e ele nos justifica diante do Senhor. E ele nos dá o Espírito Santo, que é o seu Espírito, não é um semideus, não é um segundo Deus, não é uma segunda parte do Senhor, é o Espírito de Deus que está em você, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis e te lembrando da palavra do Senhor, que vem do Eterno. Então, o próprio Eterno te lembra da palavra dele. É muito lindo isso. Esse é o amor de Deus pela sua vida. É o cuidado de Deus que sabe que você sozinho não é capaz e ainda que você nem mereça isso, ele ainda assim te dá do seu Espírito por graça, porque ninguém tem mérito, não são as obras, por isso que não são as obras que te salvam, não seria a lei que te salvaria, mas é o amor dele que fez com que ele entregasse o próprio Filho para salvar a humanidade do pecado. Pois o Senhor, lá no 17 agora, o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Deus não escolhe as pessoas por honra, porque elas são boas, porque elas são perfeitinhas, porque elas têm um coração bom. Deus conhece o interior de cada um e ele escolhe aquele que ele quer, e aquele que quer ele recebe. Ele não fica com frescura, ele não fica, mas ela vai falhar comigo daqui a pouco. Ele, com amor e misericórdia e graça, ele aceita o pecador para transformá-lo e dar esse coração de carne para que ele seja uma pessoa circuncisa na sua carne e tem aliança com ele através de Jesus agora, né? Passando agora, porque nesse tempo ainda Jesus não tinha vindo, então o cumprimento da lei era importante para esse povo ficar debaixo da presença do Senhor. E o Senhor não aceita suborno, né? Ou seja, não adianta você barganhar diante do Senhor. Não adianta você falar assim, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou te servir. Senhor, se o Senhor fizer tal coisa por mim, então eu vou falar do Senhor para os meus amigos. Eu vou usar o meu trabalho para falar de ti, se o Senhor fizer tal coisa acontecer. Primeiro você faz, e o Senhor vai te honrar, vai te abençoar pelo teu serviço a Ele. Ele não aceita suborno e Ele não é corrompível. Então, a justiça dele é essa, e ele age debaixo da sua justiça. Embora a lei não tenha poder para nos salvar, ela é uma lei perpétua, é a lei espiritual. Então, se você quer conhecer o Senhor, conheça a palavra dele, conheça as instruções dele, para você saber o que ele espera de você. No versículo 18, diz que o Senhor faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro. Você é estrangeiro na terra de Israel, não se esqueça disso. Você, como gentil, se você não sabe, significa idólatra, não só estrangeiro, mas idólatra. Você era um idólatra e o Senhor te aceitou. O Senhor aceitou seu arrependimento e ele te aceitou para ser seu filho. Ele te adotou através do sangue de Jesus. E ele ama o estrangeiro, ele sempre amou o estrangeiro. A promessa dele para a humanidade, ela é desde sempre, né? O Senhor não só, ele escolheu um povo para que o cumprimento da sua palavra, da sua promessa para a humanidade pudesse acontecer, mas ele ama a sua criação, dando-lhe pão e vestes, né? Existem leis que nós vamos ler depois que protegem órfão, viúva e estrangeiro com pão e veste. E nós sabemos, né, por que Jesus, conhecendo a lei, a gente entende por que Jesus falou, não fica ansioso com nada, porque Deus supre as suas necessidades. E o que é necessário realmente para a sua vida? É onde dormir, com o que se vestir e o que comer.
Isso é necessário para você viver, porque a tua alegria não pode estar nas conquistas dessa terra, né? Ele mesmo diz, a gente deve buscar o reino de Deus e o comer, o vestir e aonde dormir vão ser acrescentados na nossa vida. Então, aqueles que servem o Senhor andam que nem os levitas. Tem a herança do Senhor, tem como herança do Senhor a sua própria presença, e ele supre tudo. Esses levitas, eles eram abençoados. Até que o povo começou a se corromper, e a gente sabe, né, que no final, no futuro, lá, com as tribos dispersas, o cumprimento da palavra já não é, e alguns sacerdotes até tiveram que trabalhar. Mas entenda que a palavra do Senhor, ela se cumpre na vida daqueles que confiam e creem. Então, é só você tomar posse para você, acolher a palavra de Deus na sua vida e viver debaixo dela, e você nunca mais vai se preocupar com essas coisas que preocupam o coração dos homens que não têm o Senhor. Aqueles que confiam no Senhor não precisam se preocupar com essas coisas. Amai, pois, o estrangeiro. E olha o mandamento que o Senhor deixa para o povo de Israel. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Embora o Senhor, né, não queira que eles se casem com estrangeiros, e são estrangeiros específicos, né? São estrangeiros idólatras que corromperiam, ou que já tinham corrompido o povo, ou eram homens que praticaram muita iniquidade. Deus não queria a sua bênção sobre eles, porque ia trazer a justiça sobre esses homens. Então, é por isso que o Senhor não quer que haja contaminação do povo, mas o estrangeiro que queria viver com o povo de Israel, que queria caminhar junto com o Senhor, eles eram acolhidos e amados, e até hoje isso acontece. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Então, tema, sirva de novo, né? Ande no seu caminho e jurarás em seu nome. Ou seja, se você está jurando no nome de Deus, não faça voto precipitado na sua vida que você não vai conseguir cumprir, porque o juízo do Senhor vem sobre a sua vida. Deus, ele é justo, não se esqueça disso. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. Quando Jacó, né, foi acolhido pelo faraó no Egito, porque José era o governador e José era o filho de Jacó, que tinha sido vendido como escravo, Jacó levou 70 pessoas junto com, né, eram 70 pessoas ali, indo morar no Egito. E durante esses 450 anos de escravidão do povo, né, no início eles não eram escravos, depois que o faraó e José morreram, o faraó que entrou, né, ele começou a oprimir o povo, mas durante esses 450 anos esse povo se multiplicou a ponto de ser multidão e ter 600 mil homens que eram considerados capazes de ir para uma guerra. Então eles realmente foram numerosos, assim como Deus falou a Abraão que ele faria dele pai de multidões. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. E eles são numerosos, né? Até hoje é um povo que, embora tenha sofrido uma assolação, né, no tempo do Holocausto, embora tenha tido perseguição quando Roma dominava, os judeus eles foram perseguidos, eles foram levados nas arenas também, porque era um povo totalmente fiel ao Senhor, embora com coração duro, era um povo fiel ao Senhor, e ainda assim esse povo é numeroso até hoje, né? É um país pequeno, não é o país mais populoso, né? Israel não é o país que é mais populoso na terra, mas Deus está cumprindo e fez de Abraão pai de nações, porque pela fé nós somos filhos de Abraão também, né? Pela fé em Jesus. E a promessa começou com Abraão e Jesus é descendente de Abraão. Então, deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa para vocês, importante. Hebreus, vou ler só Hebreus 6:10 para ficar guardado no seu coração. Deus não é injusto e ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los.
E os santos são todos aqueles que são separados, né? Nós também somos considerados santos. Santo não é a pessoa que você intercede. Só tem um que você deve interceder, que é Jesus, porque ele é o mediador entre Deus e o homem. Os santos são todos aqueles que foram purificados pelo sangue de Jesus. Porque santo tem a ver com separado. A palavra kadosh, que significa santo, a tradução certa é separado. Está ligada à purificação, à separação. Então, você é um povo, né? Você faz parte do povo que é exclusivo do Senhor. Por isso que você não deve andar compactado com as coisas do mundo. E é isso. Alguém tem dúvida? Quem não conseguiu ouvir o início, depois volta aí, porque nós teremos mais. Nós teremos não, né? Eu vou continuar fazendo os estudos de sexta, mas nós tivemos muita informação importante no início do estudo. Eu sei que esse de hoje ficou um pouquinho longo, passou de 1 hora, mas era muita informação. Caso tenha alguma dúvida, né, depois que você assistir de novo, sobre levitas, sobre as tábuas, sobre qualquer coisa, né? Sobre o que Deus requer de você, é só vocês mandarem mensagem aí, entre em contato. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente já encerra. Alguém tem dúvida? Ou tá tudo certo? Fala aqui pra mim nos comentários, pessoal. Se ninguém tiver dúvidas, a gente encerra já. Aí, quem não conseguiu assistir acabou de entrar. Eu vou salvar a live e vocês podem ouvir aí quando eu liberar no IGTV. Tudo certo? Tudo certo. Então é isso, pessoal. Um beijo, Jesus abençoe e a gente vai se falando aí, tá bom? Bom final de semana para todo mundo.